primeira vez que viajei para uma pequena cidade perto de Reno, Nevada, estava apenas de passagem em uma longa jornada. Eu tinha que dirigir pelo país, e Reno era apenas um pequeno desvio da minha rota inicial. Achei que seria interessante passar uma noite lá para explorar um pouco. Como estava com pressa para lidar com assuntos mais urgentes, não planejei me envolver na vida noturna local. Também descobri que era necessário ter 21 anos para fazer check-in na maioria dos hotéis decentes, o que era um problema, porque eu tinha apenas 20 anos na época. Isso limitou significativamente minhas opções de hospedagem, o que foi bastante frustrante. Honestamente, se você não pode beber ou jogar legalmente, não há muito o que fazer por lá. Estava viajando com minha amiga Ana. Chegamos à tarde e passeamos pela cidade, tentando encontrar algum entretenimento saudável. À noite, caminhamos pelas ruas principais, espiando lugares que não exigiam identidade. Foi bastante agradável e serviu como uma boa pausa do estresse da nossa repentina viagem de costa a costa, devido a algumas razões complexas, mas pouco importantes. Mas vamos ao ponto principal. O lado sombrio dessa cidade se revelou quando estávamos prestes a dormir. O único hotel próximo ao centro que me permitiu reservar um quarto era um motel decadente, que, acredite se quiser, ficava em frente a uma sex shop e a uma boate. Apenas caminhar do carro até a porta do motel foi aterrorizante. Conseguimos um quarto no andar térreo. Havia um homem no andar de cima que nos observava da sua varanda enquanto descarregávamos nossas malas. O olhar dele era inquietante. A porta do nosso quarto mostrava claros sinais de arrombamentos anteriores. Assim que entramos, Ana e eu bloqueamos a porta com uma cadeira e um tapete e trancamos a fechadura. Após a excitação da noite, nos acomodamos e assistimos TV para relaxar. Mas, cerca de 1 hora depois, as coisas tomaram um rumo assustador. A pessoa no quarto acima começou a fazer muito barulho, pisando forte, falando ao telefone, arrastando móveis pelo chão. Era incessante e alto. Então ouvimos a porta dele se abrir e vozes discutindo do lado de fora. Era difícil entender as palavras, mas a discussão escalou para gritos. De repente, a porta bateu e um grito feminino perfurou o ar. Parecia mais zangada do que assustada. Pensei em chamar a polícia, mas então tudo se acalmou e parecia uma conversa normal de novo. Ana e eu não pudemos deixar de ouvir enquanto o barulho ia e voltava. Objetos sendo jogados e quebrando no chão ecoavam em nosso quarto. Ficamos cada vez mais preocupadas. Decidi ligar para a recepção do motel, embora duvidasse que alguém estaria lá a essa hora. Mas antes que eu pudesse encontrar o número, um grande estrondo veio do andar de cima. Ouvimos vidro quebrando e o som pesado de corpos batendo no chão. A clareza dos sons era assustadora, quase como se estivéssemos testemunhando o caos ali mesmo. Eles estavam ambos no chão, lutando para dominar um ao outro. Um fazia ruídos altos e dizia ao outro para ficar quieto enquanto a mulher gritava muito alto, como se estivesse em grande perigo. Você podia até ouvir os sons de seus corpos se golpeando. Parei de tentar ligar para o escritório do motel e disquei para a emergência. Contei à polícia o que estava acontecendo e, quando lhes dei o endereço, eles pareciam já estar cientes da situação. Eles até me repreenderam um pouco, dizendo que eu deveria ter ligado mais cedo. Pensando bem, eles provavelmente tinham razão. Logo depois, vários carros de polícia invadiram o estacionamento do motel bem em frente ao nosso quarto. Minha amiga e eu nos escondemos no banheiro nos fundos do quarto, preocupadas que pudesse haver um tiroteio. O homem no andar de cima deve ter notado as luzes e sirenes da polícia, porque tentou escapar. O caos lá fora estava cheio de sirenes altas e gritos da polícia. Então, de repente, tudo ficou quieto. Um pouco depois, ouvimos o som das sirenes da ambulância. Felizmente, nenhum tiro foi disparado. Não vi exatamente o que aconteceu, mas quando a polícia veio à nossa porta para tomar meu depoimento, consegui perguntar sobre isso. Depois, descobri que o homem no andar de cima havia chamado uma prostituta, mas não tinha dinheiro suficiente para pagá-la. Então tentou atacá-la. Não pedi mais detalhes. Realmente não queria saber. Lamento não ter chamado a polícia mais cedo, mas por outro lado, se tivesse feito isso, ele poderia ter encontrado uma maneira de evitar ser acusado. No final, quando tentou fugir, foi atingido com uma pistola de choque enquanto descia as escadas do outro lado do prédio. Ele ficou paralisado, caiu por vários degraus e acabou machucando gravemente a cabeça no concreto. Pelo que pude perceber sobre ele, seu comportamento e o clima que ele exalava,
Parecia que ele merecia essa punição, mesmo antes do que aconteceu naquela noite. Eu costumava pensar que as grandes e famosas redes de hotéis eram mais seguras do que os pequenos motéis que você encontra à beira da estrada. Acho que isso geralmente é verdade se você olhar para os números, mas aprendi que coisas estranhas podem acontecer em qualquer lugar. Eu estava indo para uma reunião de família que estava sendo realizada em um lugar bastante remoto. O membro da família que estava hospedando o evento tinha uma grande propriedade, então muitos parentes ficaram lá, mas eu queria meu próprio espaço. É difícil ficar perto dos meus cunhados o dia todo. Próximo a uma encruzilhada, havia uma pequena área com um restaurante, um posto de gasolina e uma loja de departamentos. Havia também um hotel surpreendentemente grande de uma rede conhecida. Era o único hotel decente por perto e estava lotado. Muitos dos meus parentes tiveram a mesma ideia que eu. Logo pela manhã, depois de dirigir 3 horas, fiz o check-in no hotel antes da reunião. No saguão, muitos hóspedes estavam desfrutando do café da manhã ou conversando com a equipe, mas um homem sentado sozinho realmente chamou minha atenção. Ele era mais velho, parecia um pouco desgastado, não idoso, apenas não muito bem cuidado. Seu cabelo estava bagunçado e fino, e ele olhava fixamente para o espaço. Isso mudou quando nossos olhos se encontraram. O olhar dele ficou afiado e intenso, como se algo estivesse errado dentro de sua cabeça. Senti uma onda de náusea. Então, rapidamente desviei o olhar e fingi não percebê-lo me encarando enquanto eu estava no saguão. Fiz o check-in, fui para o meu quarto para desfazer as malas e me preparar para o dia. Quando saí, notei que ele ainda estava na mesma cadeira me encarando quando saí do hotel. Com o dia agitado, esqueci dele até que retornei por volta das 10 da noite. Ao entrar no saguão, lá estava ele, na mesma cadeira, agora virada para a porta como se estivesse observando o dia todo. Ele sorriu de maneira sinistra e se levantou quando me viu. Tentei ignorá-lo e me apressei até o elevador, mas tive que esperar por ele e ele me alcançou. Ele cheirava terrivelmente, como se não tivesse se movido o dia todo, e segurei a respiração. Entrei no elevador e, é claro, ele seguiu sem apertar nenhum botão. Preso, ele tentou puxar conversa. Dia longo? Ele perguntou. Sim, eu respondi. Viajando a trabalho? Ele perguntou. Sim, eu respondi. Em família? Ele perguntou. Respondi rapidamente. Eles também estão hospedados aqui. Isso não o incomodou. Ele apenas continuou me encarando. Quando as portas do elevador finalmente se abriram, ambos saímos. Eu tinha um pressentimento de que ele tentaria me seguir até meu quarto, então pressionei astutamente o botão para o andar acima do meu. Em vez disso, me apressei até a escada mais próxima, desci um andar e entrei rapidamente no meu quarto. Ele não conseguiu me acompanhar e não viu para onde fui, então pensei que estivesse segura por enquanto. Eu havia trazido uma garrafa de suco de uva espumante da reunião para desfrutar, mas estava quente. Saí para pegar gelo para que esfriasse enquanto eu tomava banho. O corredor parecia vazio e eu me senti um pouco mais tranquila. A máquina de gelo estava teimosa, mas depois de um pouco de luta, enchi o balde. Quando me virei, lá estava ele, bem atrás de mim. Meu coração quase parou. Não podia acreditar que ele tinha me seguido tão silenciosamente. Seu sorriso era arrepiante e me deixou muito inquieta. Por que está fugindo? Ele perguntou, se aproximando lentamente. Não vou te machucar, prometo. Só quero um pouquinho, disse ele. Suas palavras me gelaram até os ossos, enquanto ele estendia a mão para me tocar. Eu entrei em pânico, joguei o balde de gelo em seu rosto e corri o mais rápido que pude pelo corredor. Entrei no meu quarto, fechei a porta e a tranquei bem. Ele estava devagar, felizmente porque não estava em boa forma, mas o medo de ele me alcançar era real. Eu podia ver sua sombra debaixo da porta e percebi quando a luz do corredor foi bloqueada pelos pés dele. Eu tinha certeza de que ele ficaria ali a noite toda, se pudesse. Lutando contra o desejo de confrontá-lo, liguei para a recepção e expliquei o que estava acontecendo. Pouco depois, o funcionário do turno da noite subiu e o fez voltar para o quarto. Mal dormi naquela noite. No dia seguinte, incapaz de enfrentar outra noite lá, fiz o check-out mais cedo e decidi ficar com meus parentes na reunião.
Qualquer coisa era melhor do que outra noite sabendo que aquele velho sinistro estava por perto. Uma das coisas que eu tinha que fazer enquanto crescia era ajudar na fazenda da nossa família. Durante o verão, eu tinha muito mais trabalho, mas eu não me importava. Gostava de estar fora e fazer algo que ajudava toda a família. Além disso, o trabalho na fazenda podia ser difícil, mas também ajudava muito a manter a forma. Então, desde jovem, comecei a ficar bem forte rapidamente. Mas isso aconteceu quando eu tinha cerca de 12 anos. Principalmente lembro desse verão porque foi um verão muito quente. Sempre gostei mais dos verões quentes do que dos invernos frios, porque havia muito mais coisas que se podia fazer. Odiava ficar preso dentro de casa no inverno, só podendo sair por curtos períodos de tempo. Esse verão, porém, foi muito quente. E isso aconteceu antes que alguém falasse sobre coisas como aquecimento global. Meu pai teve exaustão por calor várias vezes naquele verão, e sempre que isso acontecia, todos os filhos tinham que ajudar muito mais. Certa manhã, percebemos que um dos espantalhos havia caído. Nós os mantínhamos bem presos, então isso quase nunca acontecia. Meu pai ia lá consertá-lo depois de cuidar de algumas outras tarefas, mas foi mais um dia quente, e ele acabou ficando superaquecido novamente. Então, minha mãe o manteve dentro de casa em um ponto, contra sua vontade, e eu decidi que iria cuidar do espantalho. Os espantalhos ficavam elevados do chão para serem vistos quando o milho crescia muito alto. Isso foi no final do verão, então o milho estava bem alto. Levei a escada de madeira para lá e fiz o meu melhor para levantar o espantalho de volta, para poder fixá-lo novamente. Não era particularmente pesado, mas era bem desajeitado levantá-lo tão alto. Enquanto eu consertava o espantalho, senti como se uma pedra ou algo assim fosse jogado em mim de algum lugar atrás de mim. Acertou minhas costas. Virei, esperando ver um dos meus irmãos no campo, mas não havia ninguém lá que eu pudesse ver. Então, pensei que não era nada importante e voltei ao que estava fazendo. Levei apenas alguns momentos até ser atingido por algo novamente. Desta vez, me acertou na parte de trás da cabeça e realmente doeu. Comecei a chamar os nomes dos meus irmãos mais velhos, achando que eles estavam fazendo isso, e disse para me deixarem em paz. No entanto, ninguém respondeu e não houve risadinhas. Normalmente, meus irmãos riam muito quando estavam me provocando. Na terceira vez que isso aconteceu, fiquei muito irritado. A pedra tinha me acertado na parte de trás da cabeça novamente, e desta vez fez sangrar. Então eu disse aos meus irmãos para pararem, ou eu contaria ao papai que eles estavam interrompendo o trabalho na fazenda. Nenhum dos meus irmãos continuaria depois disso, porque tinham muito medo da surra que meu pai lhes daria. Mas então, olhei e vi alguém de pé no milharal. Eu não conseguia ver muito bem, já que ele estava escondido no meio do milho, mas podia dizer que não era um dos meus irmãos. Consegui ver parte de seu rosto e ele parecia um doente, um maníaco depravado só pela expressão em seu rosto. Ele estava a uns 10 metros de mim e era a pessoa mais estranha que eu já tinha visto. Bastou um movimento em minha direção para me fazer correr. Pulei da escada em que estava e comecei a correr o mais rápido que pude para fora do campo. Não foi nada fácil, mas também tinha que ser difícil para o outro cara. Além disso, eu era jovem e estava em ótima forma, então consegui sair do campo e correr até onde um dos meus irmãos estava fazendo algum trabalho. Contei a ele o que havia acontecido e que o homem estava me perseguindo. Meu irmão Elliot tinha 19 anos e era um grande e musculoso fazendeiro. Ele sempre carregava um canivete com ele e o tirou enquanto ia olhar. Por um momento, ambos vimos o cara parado bem na beira do milharal. Até meu irmão parou ao ver a estranha aparência do homem. Mas só o vimos por um breve momento, enquanto ele se virava e corria de volta para o campo. Meu irmão o perseguiu. Acho que ele ia dar uma boa surra no cara. Mas o homem conseguiu escapar dele. Elliot cuidou do espantalho porque eu não voltaria lá de jeito nenhum. Ele também procurou mais pelo cara, mas não conseguiu encontrá-lo. Muitos anos atrás, um amigo e eu estávamos fazendo uma viagem de moto através do país. Era a maneira que mais gostávamos de viajar, mas tinha seus inconvenientes. Um deles era que era extremamente desconfortável dirigir na chuva.
Às vezes, a chuva das tempestades nos atingia com tanta força que parecia facas acertando o corpo. Nesse dia, estávamos tentando percorrer muitos quilômetros. Porém, o céu estava coberto de nuvens negras e verdes ao meio-dia. Quase parecia noite, mas ainda não tinha começado a chover. Então, decidimos tentar percorrer o máximo de distância possível antes que começasse a chover. Como estávamos nos movendo na mesma direção que a tempestade, conseguimos ir bastante longe naquele dia. Dirigimos até mesmo por um tempo depois que começou a chover. No entanto, inevitavelmente, ficou muito perigoso para continuar. Saímos na primeira saída e encontramos um motel. Não havia muito mais naquela saída, e o motel parecia bem decadente, mas era barato, e na situação em que estávamos, não podíamos ser exigentes. Havia um restaurante de fast food do outro lado da rua. Depois de pegar a chave do quarto, fui buscar comida enquanto meu amigo foi para o quarto. Ele tinha dirigido o caminho todo, então eu queria contribuir de alguma forma. No restaurante não havia muitas pessoas, mas havia um cara que ficava me observando desde o momento em que entrei. Ele me deu um sorriso grande e assustador, e eu retribuí com um sorriso educado. Mas ele não parava de me observar o tempo todo que eu estava lá. Ele até veio em um momento e perguntou se poderia me pagar um café, mas recusei da forma mais educada que pude e deixei claro que estava com pressa para voltar ao meu quarto de motel. Quando saí, ele me seguiu para fora do restaurante e ficou me observando enquanto eu atravessava a rua de volta para o motel. Eu podia sentir seus olhos em mim a cada passo, e até olhei para trás quando estava destrancando a porta do meu quarto. Ele ainda estava parado do lado de fora do lugar, me observando. Me senti muito melhor quando entrei no quarto. Naquele momento, já era noite, mas tinha estado escuro o tempo todo. Meu amigo estava exausto e decidiu dormir. Então, eu assisti um pouco de televisão no escuro porque ainda estava acordada. Um tempo depois, ouvi um barulho. No começo, não tinha certeza do que era, mas percebi que vinha da porta. Esse era um motel antigo e tinha maçanetas comuns na porta do quarto. Parecia que alguém estava tentando girar a maçaneta do lado de fora. Se você já ouviu uma maçaneta balançar do outro lado, sabe do que estou falando. Eu não me movi nem acordei meu amigo. Apenas esperei para ver o que acontecia. Poderia ser outra pessoa indo para o quarto errado. Depois que o barulho parou, vi algo pelo canto do olho na janela. Eu não tinha fechado as cortinas. O cara assustador do restaurante estava espiando pela janela e observando de fora. Mas ele não saiu quando me viu. Apenas lambeu a janela de um jeito que talvez achasse sedutor, mas que foi apenas assustador e esquisito. Gritei e acordei meu amigo. Ele viu o que estava acontecendo e o cara assustador finalmente o notou. Ele não tinha como saber que eu não estava sozinha até então, mas quando viu o tamanho do meu amigo, obviamente ficou assustado e fugiu. Meu amigo, irritado, correu para a porta, abriu e gritou com o cara, mas não o perseguiu nem nada. Eu não entendo algumas pessoas e como elas acham que um comportamento assustador é de alguma forma atraente para as mulheres. Esta é uma história difícil de contar por algumas razões. Primeiro, eu era muito jovem quando isso aconteceu. Portanto, minha memória não é das melhores. Meus pais contaram essa história várias vezes para refrescar minha memória, mas eles a contam de maneira diferente, até entre eles mesmos. A segunda razão eu direi ao final da história. Eu tinha 6 anos e, definitivamente, era um menino apegado à mãe. Seguia minha mãe por todos os lugares e sempre queria sua atenção. Permaneci assim durante toda a vida dela. Bem, quando eu tinha 6 anos, um primo meu chamado Ethan veio morar conosco. Seus pais tinham morrido recentemente em um incêndio e a mãe dele era irmã da minha mãe. Então, minha mãe o acolheu. E quando ele chegou, tudo mudou muito dramaticamente. Ethan quase não falava. Acho que é normal para uma criança que acabou de perder os pais. Além disso, ele vivia na cidade. Não vou mencionar onde isso aconteceu, mas para registro, não foi nos Estados Unidos. E nós morávamos no campo. Imagino que ele tinha amigos com quem podia sair e brincar o tempo todo. Mas nós morávamos longe, em uma casa isolada, não próxima de outras casas para conhecer alguém. Eu era a única pessoa com quem Ethan tinha para brincar. Mas Ethan não brincava. Ele não ia para fora comigo e não tentava subir em árvores ou coisas do tipo. Ele não jogava jogos de tabuleiro nem nada.
O que ele fazia, no entanto, era algo que eu definitivamente não gostava. Ethan era super apegado à minha mãe, e eu não gostava disso nem um pouco. Sendo apegado à minha mãe, eu queria toda a atenção dela. Mas Ethan a seguia por toda parte, às vezes segurando a saia dela com a mão, como se estivesse tentando impedir que ela se afastasse. Se minha mãe ou eu tentássemos fazê-lo parar, ele começava a gritar e chorar. Todo mundo achava mais fácil deixá-lo fazer o que estava fazendo. E durante todo esse tempo, isso me deixava muito irritado. Eu era muito jovem, e provavelmente jovem demais para sair e explorar a floresta. Mas com Ethan ao redor da minha mãe o tempo todo, era a única coisa que eu tinha para fazer. Então, um dia, que na verdade era um dia bem estranho, eu fui para a floresta para dar uma olhada. Estar lá fora foi muito mais agradável do que eu pensava que seria. O céu estava coberto por nuvens escuras de tempestade, e eu estava em perigo de ser pego por uma tempestade. No entanto, eu realmente adorava a atmosfera da escuridão durante o dia, o vento e os raios ocasionais, e o estrondo do trovão que perfurava a escuridão da tempestade. Não sei quanto tempo fiquei por lá, e a princípio eu não me importava. Só queria estar sozinho. Porém, quando decidi voltar para casa, eu não sabia como chegar lá. Tentei voltar pelo mesmo caminho que vim, mas não tinha certeza de qual caminho era. Não tinha prestado atenção em pontos de referência que me lembrassem a saída do lugar. Eu era jovem demais na época para pensar nisso. A única história de se perder na floresta que eu conhecia era João e Maria, e eu não tinha migalhas de pão para marcar o caminho. A princípio, não fiquei preocupado. Pensei que seria fácil encontrar o caminho de volta para casa. Só precisava andar o mesmo tempo que andei na floresta, e isso me levaria para fora dela. Minha mente de 6 anos aceitou isso como fato, por mais tolo que pareça hoje em dia. Bem, minha ideia não funcionou, e a tempestade continuava crescendo. Eu esperava que ela começasse a qualquer momento, e isso também me assustava. Não tenho medo de tempestades, mas nunca tinha ficado em uma antes. A ideia de fazer isso é o que me assustava. Felizmente, apesar de parecer que a tempestade começaria a qualquer momento, não começou a chover. Por isso, fiquei muito grato. Continuei pensando que me perderia ainda mais a cada minuto e que nunca encontraria o caminho de volta para casa. Pensei em linces e coiotes, animais que sabíamos que estavam na área, e a ideia me assustou muito. Mesmo se os animais não me pegassem de imediato, eu não tinha comida. Uma vez encontrei um riacho e bebi um pouco de água, mas isso era tudo o que havia. Minha jovem mente estava convencida de que eu definitivamente morreria ali. Então vi algo à distância. Era fumaça. Imediatamente pensei que alguém, possivelmente até meu pai, tivesse feito uma fogueira. Mesmo que não fosse meu pai, poderia ser alguém que me levaria de volta à minha família. Então caminhei em direção à fumaça. Estava muito menos assustado do que antes. Sabia que sairia da floresta e que tudo ficaria bem. Até lembro de sorrir e correr um pouco em direção à fumaça. Quando me aproximei, percebi que a fumaça definitivamente vinha do meu quintal. Pensei que talvez meus pais estivessem preocupados por eu ter me perdido na floresta e fizeram a fumaça como um sinal para me ajudar a encontrar o caminho de casa. Fiquei feliz e corri o resto do caminho de volta para o quintal da minha casa. Meu coração caiu, porém, quando me aproximei o suficiente para ver o que estava acontecendo. Ninguém tinha feito uma fogueira para me ajudar a encontrar o caminho de casa. A casa onde eu vivi toda a minha vida estava em chamas. E não era um incêndio pequeno. A casa inteira estava completamente envolta em chamas. Parei na floresta, olhando para a cena mais horrível que eu já tinha visto na vida. Não sabia o que pensar até ver minha família parada no quintal. Meus pais estavam lá, e Ethan estava ao lado da minha mãe, como sempre. Corri para fora da floresta diretamente em direção aos meus pais. Minha mãe me agarrou e me abraçou. Ela não sabia que eu tinha saído para a floresta e achava que eu estava escondido em algum lugar da casa. Pensava que eu poderia estar morto e estava absolutamente aterrorizada até me ver saindo da floresta. Os bombeiros chegaram, mas não adiantava muito. Não havia muito que pudessem fazer, já que não havia hidrantes no campo. O caminhão tinha um tanque de água, se me lembro bem. Mas isso não impediu nossa casa de queimar até os alicerces. O relato oficial era que a casa pegou fogo por acidente. No entanto, mesmo com 6 anos de idade, eu não aceitava isso. Parecia muito estranho para mim. Os pais de Ethan morreram em um incêndio.
Menos de 3 meses depois que ele veio morar conosco, nossa casa pegou fogo, mas ninguém morreu. Para mim, parecia uma coincidência estranha demais. Sim, eu acho que Ethan queimou sua casa e matou seus pais. Acho que ele incendiou nossa casa e talvez tenha tentado nos matar. Mas guardei esse pensamento para mim por muitos anos. Ethan está no espectro do autismo, o que acho que pode explicar o comportamento dele com minha mãe. Não acho que isso tenha algo a ver com ele incendiar casas, então por favor, não pensem nisso. Acho que separado do seu autismo, ele é apenas uma criança malvada. Minha avó o acolheu e basicamente o adotou depois disso. Só via Ethan quando íamos visitar minha avó materna. Fiquei feliz que ele tivesse ido embora. Nenhuma outra casa pegou fogo, então talvez eu estivesse errado sobre ele, mas não acho que esteja. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Eu estava dirigindo sozinha pelas terras altas da Escócia, em um carro alugado em Londres, indo em direção a W.S. Lagoon, uma vila remota no extremo norte. Desde que visitei a região com minha família na infância, queria voltar como adulta para explorar tudo no meu próprio ritmo. Esta jornada deveria iniciar uma viagem de mochilão pela Europa, mas o que experimentei na Escócia fez com que eu encurtasse minha viagem e voltasse para os Estados Unidos muito abalada. Na noite do meu primeiro dia, eu havia chegado ao fundo das terras altas. Preferindo não dirigir à noite, parei quando o sol começou a se pôr. Parei em uma pequena pousada à beira da estrada. As pousadas aqui eram diferentes dos grandes hotéis nos Estados Unidos. Pareciam mais como a casa de alguém, aconchegantes e acolhedoras. Esta pousada em particular também tinha um pub no andar de baixo, onde não serviam apenas café da manhã, mas ofereciam refeições caseiras e cervejas locais o dia todo. Cheguei bem na hora do jantar. Sentada no bar, já que estava sozinha, comecei a conversar com alguns idosos locais que, a quilômetros de distância, podiam perceber que eu era uma turista. Eles me deram dicas sobre o que fazer e recomendaram seus pratos e bebidas favoritos, que eu prontamente pedi. Foi aí que também paguei pelo meu quarto. O lugar tinha uma atmosfera calorosa e amigável, que parecia envolver os viajantes cansados como um cobertor. Era uma tradição escocesa de hospitalidade que eles pareciam muito orgulhosos de manter. Após terminar minha sopa de carne e um pinte de cerveja, percebi que os outros hóspedes já tinham se recolhido aos seus quartos, deixando-me sozinha com o dono da pousada. Conversamos enquanto o cozinheiro limpava a cozinha. Para mim, era incomum o sol se pôr tão tarde no verão. Os locais estavam acostumados, mas eu me sentia completamente desperta, mesmo após a grande refeição. O dono da pousada sugeriu alguns drinks para ajudar a dormir. Concordei, e em vez de mais cerveja, eles trouxeram uma garrafa de licor escocês que eu nunca tinha ouvido falar. Surpresa, hesitei, mas não queria parecer rude, então aceitei a bebida. Eles me entregaram um copo alto de água para acompanhar, mas não tomaram um para si. Durante a próxima hora, tomei vários shots. Não consigo lembrar exatamente quantos porque minha memória da noite começou a ficar turva depois disso. Eles continuavam servindo, e eu continuava bebendo, tentando acompanhar o ritmo, tomando também muita água. Quando finalmente escureceu lá fora, disse ao dono da pousada que estava pronta para dormir. Mas assim que me levantei, percebi que algo estava terrivelmente errado. Estava muito mais bêbada do que pretendia, e parecia pior do que apenas estar bêbada. Tentei falar com o dono da pousada, mas minhas palavras não faziam sentido. O cozinheiro já havia terminado seu trabalho e estava lá, também, parecendo grande e forte, com os braços cruzados,
Comentaram que eu parecia precisar de ajuda para chegar ao meu quarto. Enquanto cambaleava, tentei alcançar a porta para ir ao meu carro, mas o cozinheiro me alcançou e bloqueou, forçando-me a voltar. Eles me guiaram, quase carregando-me, até o centro da pousada, onde havia uma escada. Um lance de escada subia para os quartos e outro descia para o porão. Fiquei lá, minha mente muito turva para pensar claramente, duvidando que pudesse subir as escadas. Então, de repente, senti um forte empurrão por trás e rolei escada abaixo. A queda me nocauteou e não me lembro de nada por horas. Acordei de manhã no banco de trás do meu carro, longe da pousada. Minha cabeça doía muito e havia uma dor aguda no meu lado. Olhando para baixo, vi um ferimento grosseiramente costurado no meu lado esquerdo. Meu coração parou ao perceber o que havia acontecido. Alguém havia retirado um dos meus rins. Entrei em pânico, pensando em maneiras de encontrar os responsáveis, mas logo percebi que era inútil. Eu havia sido nocauteada cedo na noite, provavelmente pelo excesso de álcool, um golpe na cabeça e, tenho quase certeza, uma droga na minha água. Eles tiveram horas para tirar meu rim, me mover para o carro e me dirigir para longe no escuro, para que eu nunca encontrasse aquela pousada novamente. Minha memória estava tão turva pelas drogas que, mesmo que pudesse descrever vagamente o cozinheiro e o dono da pousada, não tinha lembrança clara de seus nomes ou rostos, especialmente após o jantar. Pode ter havido algo na sopa também. Tive sorte de não ter sufocado com meu próprio vômito, com toda a comida no meu estômago enquanto estava inconsciente. Isso foi antes dos carros alugados terem GPS, então não havia como rastrear o caminho de volta, especialmente porque me deixaram longe da minha rota original. Eles também roubaram todas as minhas coisas, incluindo minha carteira e celular. Confusa e com dor, consegui dirigir até uma estrada principal, onde sinalizei para um carro e pedi ajuda. Contei à polícia tudo o que podia lembrar, fui para a delegacia e comecei a longa e difícil jornada de volta para casa, 2 meses antes do planejado. Até onde sei, os envolvidos na operação de tráfico de órgãos nunca foram pegos. Ao longo dos anos trabalhando na indústria hoteleira e em emergências, encontrei muitas situações assustadoras e estranhas. Geralmente consigo manter a calma em situações extremas, mas uma história em particular ainda me assombra profundamente. Entre os 18 e 20 anos, trabalhei em uma rede de hotéis bem conhecida. Minha principal função era gerenciar a recepção, e durante o incidente que vou descrever, eu estava trabalhando no turno da noite, das 11 às 7, sendo a única funcionária em todo o hotel. Este hotel, em particular, não era tão elegante ou respeitado quanto outros da rede, e devido à sua proximidade com a rodovia, lidávamos frequentemente com pessoas que entravam de passagem, incluindo usuários de drogas e outros personagens estranhos, o que não era incomum em hotéis econômicos. Numa noite de outono, logo após o fim da alta temporada, por volta da meia-noite, um jovem casal com um bebê fez o check-in. Pareciam normais e agradáveis. Depois de ver vários hóspedes incomuns diariamente, acho que minha capacidade de julgar estava um pouco alterada naquela noite. Enquanto realizava minhas tarefas do turno, como iniciar a revisão financeira, arrumar o lobby e assistir a Netflix no meu celular, recebi uma ligação por volta da 1 da manhã. A pessoa que ligou do segundo andar relatou ruídos altos no corredor e pediu para eu verificar. Eles não sabiam de qual quarto vinha o barulho. Como as regras do hotel me obrigavam a ficar na recepção o tempo todo para lidar com chamadas e hóspedes que chegavam, e porque o cofre também ficava lá, aconselhei-os a ligar novamente se o barulho persistisse. Eles ligaram novamente em 10 minutos, desta vez me pedindo para chamar a polícia, porque agora conseguiam ouvir claramente uma discussão. Rapidamente anotei o número do quarto e entrei em modo de emergência. À medida que subi para o segundo andar, a intensidade dos gritos aumentava. Era horrível, como se um assassinato estivesse acontecendo. Não sou alta ou particularmente forte, apenas uma garota de 19 anos, com 1,65 de altura. Apesar do protocolo ditar que eu primeiro contatasse meu gerente antes de envolver a polícia, a gravidade da situação me levou a discar para a emergência imediatamente. Olhando pelo corredor, vi o homem de antes atacando brutalmente sua namorada
que segurava desesperadamente o bebê e gritava. Enquanto descrevia a cena ao operador da emergência, soube que precisava intervir de alguma forma. Tudo dentro de mim gritava para correr e me esconder, mas o medo pela vida da mulher e da criança me impulsionou para a frente. Reunindo toda a coragem que pude, gritei pelo corredor. Não consigo me lembrar do que gritei. Provavelmente foi algo incoerente. Ambos pararam e olharam para mim, congelando-me com um arrepio de terror. Chamei a mulher. Senhora, você está bem? Foi uma pergunta estúpida. Claramente ela não estava. Seu rosto era uma confusão de vermelho e preto, com sangue escorrendo, mas ela parou de gritar. O bebê ainda chorava alto. Ela não respondeu verbalmente, mas cambaleou em minha direção. O homem apenas ficou lá, chocado, nos observando. Levei-a para a segurança da recepção, informando-a que a polícia estava a caminho e que o operador precisava falar com ela. Peguei o bebê dos braços dela enquanto ela desmoronava, soluçando no telefone, contando sobre o ataque violento do namorado e seus temores pela própria vida. Enquanto ela falava sobre o namorado, ouvi batidas altas da escada. Meu corpo todo começou a tremer, percebendo que ele estava voltando. Eu estava tremendo intensamente a essa altura, e quando devolvi o bebê a ela, o homem explodiu da escadaria, furioso com a namorada. Ele parecia alheio à minha presença, focado apenas nela. Eu estava apavorada, convencida de que aquela poderia ser minha última noite viva. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, seja de choque, medo ou raiva, não sei. Eu me coloquei entre ele e a mulher, dizendo para ele sair imediatamente, mas ele me ignorou. Desesperada, peguei a cadeira do escritório onde eu estava sentada, usando-a como um escudo improvisado entre nós e a porta. Então meu coração afundou ainda mais. Ele estava segurando uma faca. Tudo se tornou um borrão de pânico. Meu coração estava batendo tão forte que abafava todo o resto enquanto ele avançava em nossa direção, com intenções claras. Joguei a cadeira nele, gritando para ele se afastar, mas minhas palavras se perderam no meu medo. Peguei a mulher pelo braço, arrastando-a e ao bebê para a sala de caldeira próxima. Empurrei-os para dentro e fechei a porta atrás de nós. Essa sala era um pequeno santuário resistente, com uma porta metálica sólida, o lugar mais seguro no hotel. Tranquei a porta sem acender a luz e nos encolhemos na escuridão, pressionados contra a porta. Sentia-me completamente impotente enquanto ele começava a bater contra ela com o corpo, mas me mantive firme, embora duvidasse que conseguiria mantê-lo fora. O brilho fraco do meu telefone caído mal iluminava o chão, enquanto a voz do operador chamava. A mulher e eu estávamos chorando, ofegando por ar, nossos corpos tremendo. Ela tentava acalmar o bebê. Instintivamente, tirei minha jaqueta e entreguei a ela para limpar o rosto ensanguentado, mesmo que parecesse um gesto trivial naquele momento. Felizmente, a rápida resposta da polícia, devido à nossa localização próxima à rodovia, significou que a ajuda chegou rápido. A polícia rapidamente o prendeu e finalmente saímos da sala de caldeira. Os paramédicos examinaram a mulher e a levaram ao hospital para garantir que ela e o bebê recebessem tratamento para quaisquer ferimentos. A polícia insistiu que eu também os acompanhasse ao hospital. Descobri um corte no meu braço sob a jaqueta, causado pela faca, embora eu não me lembrasse de quando ou como aconteceu. Nem doía, e felizmente foi superficial o suficiente para não deixar cicatriz. Apesar disso, inicialmente recusei-me a sair, porque sentia a obrigação de terminar meu turno. Recuperei meu telefone e imediatamente liguei para minha gerente. A essa altura, vários hóspedes haviam se reunido no lobby, sussurrando e trocando histórias sobre o barulho. Um hóspede admitiu timidamente: "Eu ouvi eles discutindo, mas não queria sair do meu quarto." Quando minha gerente chegou, ela insistiu para que eu fosse ao hospital e depois para casa. Acabei na sala de emergência ao lado da mulher, cuidando do bebê, enquanto ela recebia tratamento para vários ferimentos. Ela teve alta por volta das 9 daquele dia e me agradeceu repetidamente. Estranhamente, nunca cheguei a saber seu nome. Depois disso, não fazia ideia do que aconteceu com ela, se estava bem ou o que aconteceu com seu parceiro violento. Informações como essas não foram compartilhadas comigo. Tirei a semana seguinte de folga e nunca consegui voltar ao turno da noite. A experiência foi muito perturbadora, especialmente a sensação de estar completamente sozinha em um prédio tão vasto e vazio. Muitas vezes me pergunto sobre ela e seu filho,
esperando que estejam seguros e tenham superado aquele terrível episódio. É angustiante pensar em como a violência ocorre com tanta frequência no mundo. Refletindo sobre aquela noite, percebo o quão perto chegamos de um desfecho trágico. Sou profundamente grata por termos sobrevivido. É uma memória que permanece comigo, um lembrete constante das realidades sombrias que alguns enfrentam e sobrevivem. Tudo isso aconteceu apenas algumas semanas atrás. Para lhe dar algum contexto, sou uma mulher de 19 anos e trabalho no hotel subsidiário do Marriott, que fica bem perto da I-80. Moro a uns bons 30 minutos de carro do meu local de trabalho, então a viagem faz parte da minha rotina diária. Normalmente, inicio meus turnos às 7 da manhã e, na maioria das vezes, estou trabalhando sozinha. Meu trabalho envolve muitas interações com os hóspedes e já lidei com minha parcela justa de situações difíceis e pessoas difíceis, mas esse incidente em particular realmente me assustou e me fez olhar por cima do ombro desde então. Era o meio do verão e o hotel estava lotado. Apesar da correria, eu estava me saindo bem e não tinha enfrentado nenhum problema. O café da manhã estava quase acabando quando um homem entrou na cozinha. Normalmente, os hóspedes só paravam na entrada e falavam comigo de lá. Mas esse homem entrou completamente e veio até mim. Senti-me desconfortável imediatamente e comecei a me afastar em direção a outra porta na cozinha. Tentando manter a voz firme, perguntei a ele: "Senhor, posso ajudar em alguma coisa?" Ele simplesmente me encarou, com uma expressão indescritível, e depois disse em voz tensa, ligeiramente alta: "Depois do café da manhã, estarei na área de jantar. Junte-se a mim." Ele virou e saiu sem dizer mais uma palavra. Fiquei ali com o coração batendo e completamente abalada. Eu sabia que precisava me acalmar e pensar em uma maneira de lidar com isso sem chamar atenção para mim mesma ou para a situação. Decidi esperar alguns minutos. Depois peguei uma caixa vazia, como se estivesse fazendo uma tarefa de rotina, e fui para a sala de descanso. Eu ainda estava em pânico. Assim que cheguei ao escritório, coloquei a caixa no chão mais abruptamente do que pretendia e corri para contar tudo para minha gerente. Ela me fez apontá-lo e depois foi falar com ele. Depois de conversarem por um curto período, ela voltou parecendo muito séria e ligou para a polícia. Ela me disse que eu poderia ir para casa se quisesse, e não hesitei. Estava tão assustada que só queria estar segura em casa. No dia seguinte, no trabalho, descobri o que aconteceu depois que saí. Aqui está o que aprendi. Quando minha gerente confrontou o homem, ele afirmou que realmente queria apenas falar comigo e talvez me levar para jantar. É importante notar que esse homem claramente estava na casa dos 50 anos. Ela o questionou sobre em qual quarto ele estava hospedado, ao que ele respondeu que nem sequer era hóspede do hotel. Isso acendeu um sinal de alerta para minha gerente. Ela me disse para ir para casa enquanto esperava pela polícia. O homem não resistiu quando a polícia chegou. Ele nem tentou esconder suas intenções. Ele compartilhou abertamente seus planos com eles. Vou compartilhar um pouco do que ele disse. Ele mencionou que queria me levar ao Applebee's e depois esperava que eu o acompanhasse em sua caminhonete para o que ele chamou de encontro. Quando a polícia o pressionou por detalhes, ele chocantemente admitiu que planejava me drogar, me amarrar em sua caminhonete, me agredir e me manter cativa. Quando perguntaram por que ele me escolheu, a resposta dele foi arrepiante. Eu a vi no Walmart um dia, a observei fazer compras e depois a reconheci no hotel no dia seguinte. Decidi que aquele era o momento de me aproximar dela. Isso foi o suficiente para a polícia prendê-lo no local. Não tenho certeza de quais acusações foram feitas contra ele ou por quanto tempo eles podem mantê-lo detido. A polícia colheu depoimentos tanto da minha gerente quanto de mim e então foram embora. Semanas se passaram e eu não ouvi mais nada. Tenho tentado afastar essa experiência aterrorizante da minha mente. Esteja sempre ciente do seu entorno. Sou grata à minha gerente e à polícia. Se não fosse por eles, eu não gosto nem de pensar no que poderia ter acontecido. Quando eu estava voltando para casa após uma longa jornada pelo Arizona, decidi parar em alguns motéis pelo caminho. O segundo em que me hospedei foi um Holiday Inn. Aconteceu de ser a última noite da minha viagem e planejava chegar em casa no dia seguinte.
Eu estava viajando sozinha e tinha feito uma reserva no hotel naquela manhã. Cheguei por volta das 9 da noite e completei o processo de check-in. O motel parecia comum, nem muito cheio, nem muito vazio. Meu quarto ficava no segundo andar, então caminhei pelo corredor e subi as escadas. Depois de um dia inteiro dirigindo, eu estava exausta, mas ainda não estava pronta para dormir. Ao entrar no quarto, tomei imediatamente um banho, troquei de roupa e liguei a televisão. Comecei a relaxar, comendo algo e assistindo a alguns programas enquanto estava deitada na cama. Depois de talvez 1 hora ou mais, algo incomum chamou minha atenção pelo canto do olho. Perto da entrada, havia um pequeno armário de casacos, mal visível na minha linha de visão. Parecia que estava se abrindo lentamente por conta própria. Olhei rapidamente e vi que a porta tinha se aberto cerca de 5 centímetros e uma mão estava aparecendo na brecha. Então, a porta se fechou abruptamente. Fiquei paralisada. Observei a porta atentamente por vários minutos, pensando se meus olhos estavam me pregando uma peça. Então, a porta se abriu novamente, mas desta vez mais do que antes. Havia um homem dentro do armário, me encarando diretamente. Imóvel, eu não sabia como reagir. Bloqueada pela saída por esse homem, me senti presa. Ele então saiu do armário e começou a se aproximar lentamente de mim. Em pânico, comecei a gritar por ajuda o mais alto possível. Foi o grito mais alto que já dei na vida. O homem parou e depois de um momento, deu meia volta, correu para fora da porta e desapareceu. Assim que ele se foi, corri para a porta, tranquei-a e depois corri de volta para pegar meu telefone e ligar para a recepção. Expliquei o que havia acabado de acontecer. Um funcionário do hotel correu para o meu quarto e depois que relatei o ocorrido, eles chamaram a polícia. Passei muito tempo conversando com a polícia e com a equipe do hotel antes de finalmente me sentir segura o suficiente para tentar dormir novamente no meu quarto. A ideia de que ele estava escondido no meu armário durante todo o tempo em que eu estive lá é algo que nunca vou conseguir esquecer. No verão passado, minha esposa Ana e eu estávamos voltando de um casamento de um amigo que aconteceu bem longe de nossa cidade, a cerca de 4 estados de distância. Era muito para dirigir de uma só vez, então planejamos parar e dormir em um hotel no meio do caminho. Na ida para o casamento, encontramos um lugar agradável que ficava mais ou menos na metade do caminho, e esperávamos ficar lá de novo na volta. No entanto, quando verificamos, os preços tinham subido muito e quase não havia quartos disponíveis. Eu não estava muito preocupado, achando que haveria muitos outros lugares decentes onde poderíamos passar a noite. Ana e eu nos revezamos na direção. Primeiro, eu dirigi. Depois ela assumiu por algumas horas e eu voltei ao volante quando a noite caiu. Por volta das 10 da noite, comecei a me sentir muito sonolento. Olhei para Ana, que já estava cochilando ao meu lado. Sem saber exatamente onde estávamos, decidi sair na próxima saída para resolver as coisas. Parei em um posto de gasolina para abastecer o carro e, enquanto isso, peguei meu telefone para procurar hotéis próximos. Havia apenas 3 opções listadas, todas relativamente perto, mas nenhuma parecia particularmente acolhedora. Dada a hora avançada e meu crescente cansaço, minhas opções eram limitadas. Escolhi o mais próximo, a apenas 5 minutos de distância, e dirigi até lá. Quando chegamos, Ana acordou. Perguntei a ela se o lugar parecia bom para uma noite de sono, e ela, ainda sonolenta, concordou que estava bem. O motel era uma estrutura simples de 2 andares, com os quartos abrindo diretamente para o estacionamento, que estava quase vazio, exceto por alguns carros velhos enferrujados, indicando a condição precária do motel. Estacionei o carro, fui até o pequeno escritório para fazer o check-in, e depois peguei nossa bagagem no carro. Nosso quarto ficava no andar térreo. Ao entrarmos, nosso ânimo afundou um pouco. Mesmo com expectativas baixas, o quarto era decepcionante. A TV era um modelo antigo e a pia do banheiro estava manchada. Exaustos, decidimos não reclamar e rapidamente caímos no sono. Nosso descanso foi interrompido abruptamente por sons altos de batidas na nossa porta. Foi tão repentino e alto no silêncio da noite. Não conseguia ver quem era porque as cortinas estavam fechadas. Um olhar rápido no relógio mostrava que eram 2 da manhã. Confuso e cauteloso,
Eu me perguntava quem poderia estar batendo a essa hora. Levantei-me lentamente enquanto as batidas persistentes continuavam, ecoando de maneira ominosa pelo quarto. Fiquei na porta, hesitando em abri-la. Em vez disso, decidi espiar pelo olho mágico. Do lado de fora, 2 homens grandes surgiam, ambos vestidos com jaquetas escuras, com aparência hostil e visivelmente zangados. Um deles batia com força na porta, bem onde eu podia vê-lo através da pequena lente. Uma sensação forte de desconforto tomou conta de mim, e eu sabia que abrir a porta seria um erro. As batidas continuaram implacáveis. Colado ao olho mágico, observei enquanto o segundo homem, ficando impaciente, se movia da porta para a janela e começava a bater lá também. Isso continuou por vários minutos tensos, até que finalmente eles pararam e se afastaram pela calçada, desaparecendo de vista. Ana, acordada pelo barulho, me perguntou o que estava acontecendo. Não sei, respondi, com a voz tensa. Sentindo a necessidade de garantir nossa segurança, decidi sair para dar uma olhada rápida ao redor. Abri a porta um pouco, examinando a área, mas não vi nada. Ainda assim, o desconforto persistiu. Escolhendo a cautela, recuei para dentro e tranquei a porta atrás de mim. Eventualmente, após muita inquietação, conseguimos adormecer novamente. Pela manhã, acordamos ansiosos para sair. O motel não oferecia café da manhã e não tínhamos trazido muita coisa do carro. Após um rápido banho e vestirmos, empacotamos nossas coisas para partir. Era cerca de 7 da manhã quando carregamos nossas malas para o carro. Ao nos aproximarmos do veículo, notei outro carro estacionado mais ao fundo no estacionamento, de frente para o nosso. Os 2 homens da noite anterior estavam lá, sentados nos assentos da frente, olhando em nossa direção. Apontei-os para Ana, explicando que eram os mesmos homens que tinham batido na nossa porta. Enquanto eu colocava nossa mala no porta-malas, vi-os saírem de seu carro e começarem a andar em nossa direção. O pânico tomou conta de nós e corremos para dentro do nosso carro. Liguei o motor rapidamente. Eles ainda estavam a uma boa distância, apenas a meio caminho de nós, quando arrancamos. Deixamos o motel para trás e não olhamos para trás, gratos por eles não nos seguirem. Até hoje, o mistério do que aqueles homens queriam ou por que pareciam interessados em nós permanece sem solução, deixando-nos com uma lembrança inquietante daquela noite. Há alguns meses, voei para uma cidade em Oregon para ver meu namorado durante as férias de primavera da faculdade. Como a casa do meu namorado estava muito cheia, tive que encontrar um motel para minha estadia. O motel em que acabei ficando parecia velho e um pouco negligenciado. Sendo uma jovem mulher sozinha, eu me senti desconfortável com a ideia de ficar lá sozinha. Meu namorado não podia dormir comigo, então escolhi um quarto no andar de cima, esperando evitar muito barulho da rua e do estacionamento. O motel ficava bem ao lado de uma rodovia movimentada, o que eu achei que poderia ser bom se eu precisasse de ajuda rapidamente. A maioria das noites passou sem problemas, mas algo assustador aconteceu na noite anterior à minha última. Acordei de repente às 2 da manhã com o som de alguém gritando por ajuda. Levei um momento para acordar completamente e entender a seriedade dos sons. Sentei-me na cama e fiquei muito quieta, tentando ouvir mais claramente. E então ouvi os gritos desesperados novamente. Uma voz suave e claramente feminina gritava por ajuda. Enquanto eu me esforçava para ouvir, a voz implorava para ir para casa e chorava dizendo que estava sendo machucada. Caminhei de um lado para o outro no meu quarto, sem saber o que fazer. Eu estava com medo de me envolver. Por um momento, pensei que certamente mais alguém devia estar ouvindo isso também e que ligaria pedindo ajuda. Mas então, me lembrei do que aprendi sobre o efeito espectador, que é quando as pessoas fazem menos porque acham que outros vão agir. Eu não podia simplesmente ficar sem fazer nada, esperando que outra pessoa intervisse. Peguei meu telefone e liguei para a polícia, explicando minha localização e o que eu estava ouvindo para a pessoa do outro lado. Eles queriam saber exatamente de onde vinham os gritos, mas eu não conseguia dizer. As paredes do motel eram tão finas e os sons podiam estar vindo de qualquer direção. A atendente registrou meu nome e prometeu enviar um policial para verificar a área. Após encerrar a chamada,
Os gritos de ajuda e os pedidos para ir para casa continuaram por algum tempo. Cerca de 20 minutos depois de falar com a polícia, os gritos começaram a diminuir. Meia hora depois, ouvi o som distante de uma sirene da polícia. Deitada na cama, ouvindo atentamente, tudo estava quieto e eventualmente acabei pegando no sono novamente. Nunca descobri o que aconteceu após minha ligação ou se a polícia encontrou a fonte da voz. Refletindo sobre aquela noite, eu gostaria de ter ligado para a polícia mais cedo. Talvez, se eu tivesse agido mais rápido, eles poderiam ter chegado enquanto os gritos ainda estavam altos. Talvez isso pudesse ter mudado o desfecho. Agora, tudo o que posso fazer é esperar que a pessoa que ouvi tenha conseguido escapar de sua situação e esteja segura em algum lugar. Espero sinceramente que estejam bem agora. Este momento assustador aconteceu há menos de uma hora e ainda estou muito assustada. Minha família e eu estamos em uma curta viagem de férias, hospedados em um hotel por alguns dias. O hotel está em uma área movimentada da cidade, com muitas lojinhas e lugares para comer por perto. Esta noite planejamos jantar na churrasqueira do hotel, mas a comida estava ruim e o serviço era lento. Depois de 2 horas, decidimos sair e fomos a um pub próximo. Depois de pagar a conta no pub, achamos que estava tudo bem até sairmos do local. Já estava escuro e eu fui a primeira a sair, seguida pelas minhas irmãs e nossa mãe. De repente, um homem sem teto apareceu na minha frente assim que saí da entrada do pub. Ele parecia muito desesperado e começou a pedir dinheiro para mim e minha irmã. Não sabíamos o que fazer. Olhamos para nossa mãe em busca de ajuda e ela gentilmente disse ao homem que não tínhamos dinheiro para dar a ele. O homem não parecia satisfeito com a resposta dela, mas apenas disse: "Ah, bem, ok." Pensamos que aquilo tinha terminado, mas então percebemos que ele começou a nos seguir. Nossa mãe rapidamente pegou as mãos das minhas irmãs e nos disse para andar mais rápido. Todos aceleramos o passo, ficando cada vez mais assustados. Meu coração estava batendo rápido no peito enquanto tentávamos escapar da presença do homem. O homem rapidamente começou a nos alcançar. Nossa mãe nos instruiu a ficar à frente enquanto ela segurava a mão da minha irmã mais nova e se movia ligeiramente para trás, pronta para nos proteger se necessário. Estávamos todos apavorados e eu me vi incapaz de falar. Quase começamos a correr quando, de repente, mais 3 homens sem teto apareceram à nossa frente. Parecia que eles tinham surgido do nada e vinham em nossa direção também. Com o primeiro homem ainda atrás de nós, nossa mãe gritou para atravessarmos a rua. Parecia que esses homens estavam nos cercando de todos os lados. Atravessando rapidamente a rua movimentada, olhei para trás e vi que o primeiro homem ainda estava nos seguindo. Contei para minha mãe sobre ele e, inicialmente, ela não acreditou em mim, mas então ela também o viu, ainda nos observando do outro lado da rua e mantendo o ritmo. Corremos o mais rápido que pudemos e finalmente chegamos ao nosso hotel. Fui a primeira a voltar para o nosso quarto, com o coração ainda disparado de medo. Uma vez dentro, todos tentamos nos acalmar. Espiei pela janela para ver se o homem sem teto ainda estava lá. Ele estava agora na frente de uma loja de conveniência do outro lado da rua, ocasionalmente olhando para o nosso hotel. Eventualmente, ele se sentou na frente de uma das lojas, seus olhos fixos em nosso prédio. Ele ainda estava lá, e esta situação não havia acabado. Espero que não o vejamos pela manhã ou nunca mais. Todos, por favor, tomem muito cuidado ao caminhar à noite, especialmente em áreas da cidade. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.